Boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 4 de agosto de 2023, sexta-feira, estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, nos fortalecer, nos alimentar. Quero agradecer a você que já se inscreveu no canal. Se você não está inscrito, junte-se a nós, é só você clicar no botão aqui abaixo, inscrever-se, depois assinalar o sininho de notificações todas, porque aí todas as vezes que um vídeo novo for gravado no canal, você é notificado e você pode desfrutar dessa palavra que salva, cura, liberta e transforma. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, os dados da conta, a chave do Pix estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Você pode enviar a sua contribuição, que será de grande valia para nós. Por último, dizer que nós não estamos orando durante o vídeo pelos pedidos de oração, mas eles são anotados aqui no caderninho de oração e a gente ora fora do vídeo e Deus tem correspondido com sinais maravilhas. Amém, queridos? Vamos à palavra de hoje. Eu quero ler com vocês o texto que está em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36, que diz assim: Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém, queridos? Esse texto que eu li, ele narra um momento muito crucial, um momento decisivo, porque Jesus estava já no momento em que ele iria, que antecede o momento que Jesus iria ser crucificado, que ele iria para a cruz e assumiria os nossos pecados, levaria todos os pecados da humanidade. E muitas vezes, quando as pessoas leem esse texto, elas podem pensar que Jesus estava ali com medo do castigo físico. Não, querido, não era. Ali, a angústia do Senhor Jesus era por causa de que naquele momento iria consumar a redenção que Deus prometeu desde lá de Gênesis 3, desde que Deus estabeleceu o plano de redenção para a humanidade quando Adão caiu. E Jesus estava chegando no momento de consumar essa redenção, a nossa libertação, a nossa salvação. Mas ele sabia que quando ele fosse para a cruz e todos os pecados da humanidade fossem colocados sobre ele ficaria separado do Pai. Essa era a grande dor, essa era a grande angústia de Jesus, ficar separado do Pai, porque ele nunca foi separado do Pai, mas naquele momento ele iria por causa dos nossos pecados, porque lá em Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, e aqui a gente vê assim, um momento mesmo de angústia, de medo, e todos nós, que no nosso dia a dia, nós somos atacados por esse espírito de medo, porque o medo é um espírito. Ele tenta nos atacar, circunstâncias chegam, situações acontecem, de repente aparece uma situação inesperada, e difícil, e o inimigo traz esse espírito de medo, ele se aproxima para ver se ele ganha espaço na nossa mente. E essa é a forma que o inimigo usa, o medo, para nos atormentar, para nos atribular, para nos oprimir, a fim de nos impedir de nós desfrutarmos a vida plena que Jesus já conquistou para nós e pagou o preço lá na cruz do Calvário. Ele tenta fazer isso. E se nós aceitarmos esses sopros na nossa mente, esses ataques na nossa mente do inimigo, de medo, e nós, aceitando esse ataque, nós verbalizarmos o medo, nós dermos voz a esses medos, nós estamos abrindo a porta para que o inimigo haja na nossa vida, faça o carnaval dele na nossa vida e a gente acaba impedindo que Deus faça o que ele quer fazer, porque Deus é bom o tempo todo e tudo que ele faz é bom. E a gente fecha a porta para Deus. Lá em Provérbios 18, 21, Salomão diz que a morte e a vida estão no poder da língua e todo aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Então, a morte e a vida, que nós devemos ficar ligados, vigiar e orar, para a gente sempre estar falando vida e não medo e morte e derrota, mas vida, fé, a palavra de Deus. Porque o próprio apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 13, ele diz: Este é o espírito da fé. Eu criei, por isso falei.
Nós cremos, por isso falamos. Então, nós não temos que nos agarrar, deixar que nos agarre o espírito de medo que vem de Satanás, mas o espírito da fé. Como? Falando a palavra. Eu criei, por isso falei. Então, quando a gente declara a palavra, a gente impede, não dá espaço, a gente não abre porta para o inimigo nos afligir. E para vencermos o medo, a gente precisa estar assim, sempre com a palavra na nossa boca, confessando a palavra, como Davi fez. Né? Davi diz, o Senhor é o meu ajudador, eu não temerei. O que me pode fazer o homem? O Senhor é a minha força, meu escudo. O Senhor é a minha fortaleza. A quem temerei? Hebreus 13, versículo 6, fala desse salmo de Davi. O inimigo, querido, Satanás, ele procura nos enfraquecer através do medo. Esse ataque é aqui, na mente. Sugestão, agora não sugere, agora não vai dar, agora não tem mais jeito, sabe? Mas Deus nos fortalece quando nós estamos firmes na palavra. A palavra nos fortalece. A palavra é o alimento do espírito. Quando nós estamos envolvidos com a palavra diariamente, lendo, meditando, não é você passar o dia inteiro, 24 horas por dia, lendo a palavra, porque isso não é possível, que nós sabemos. Mas você precisa separar um tempo, todos os dias, para alimentar o espírito. Como Jesus diz lá e sempre eu começo em Lucas capítulo 4, versículo 4, e Mateus 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra de Deus é o alimento do espírito e é ela que nos fortalece. E todos os dias nós precisamos, querido, nos alimentar o nosso espírito, porque nós somos um espírito, com a palavra, para que a gente fique forte. E o tempo todo, quando vier uma circunstância, é a palavra de Deus que vai à frente. É a palavra de Deus que cria a realidade. Porque lá em Gênesis capítulo 1, Deus criou todas as coisas pela palavra. Gênesis 1 diz, e disse Deus, haja luz e houve luz. Haja luzeiros nos céus, haja sol, haja lua e houve. Então a palavra tem poder criativo. E a palavra de Deus na nossa boca é Deus falando. É o poder de Deus sendo liberado para criar realidades. E aqui Jesus está nos ensinando a vigiar e orar. Vigie e ore para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque a tentação é aqui na mente, na carne, queridos. A sugestão é aqui. Mas quando nós estamos meditando na palavra diariamente, confessando a palavra o tempo todo na nossa boca, querido, a gente não abre espaço. Nós somos protegidos por Deus por causa da palavra, que a palavra é o nosso escudo. A palavra é a nossa armadura, como Paulo fala lá em Efésios, a partir do versículo 6. A armadura ali tudo é a palavra, querido. Então, a gente tem que lembrar o tempo todo, sabe, como Deus orientou a Josué, em Josué capítulo 1, a partir do versículo 7, ler a palavra, meditar na palavra, falar a palavra, porque assim a gente fará o nosso caminho bem sucedido. Tiago 1, versículo 25, diz que aquele que atenta na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem sucedido em tudo o que fizer. Então, a palavra que nos traz sucesso. A palavra afasta o medo, a palavra afasta o inimigo. Amém? Então a gente tem que vigiar o tempo todo e orar o tempo todo, o tempo todo a palavra na nossa boca. Eu creio que a gente agindo assim, a gente vai, nós vamos realçar na nossa vida, botar de dentro para fora a paz e a alegria que são fruto do Espírito que já estão dentro de nós. Quando nós declaramos a palavra, nós nos fortalecemos e brota de dentro de nós, dos rios de águas vivas que estão dentro de nós, alegria, paz, que são frutos do Espírito, já estão aqui dentro de nós. E aí a gente desfruta da vida plena que Deus preparou para nós. E por último, a gente precisa entender que é preciso que a gente resista ao diabo, porque ele vem com o ataque dele na mente. E Pedro fala lá na sua carta, 1 Pedro capítulo 5, a partir do versículo 6, ele diz assim, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Versículo 7. E olha o que ele diz no versículo 8 e 9. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Anda em derredor, é longe, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé. Certo? Amém? Resistam-lhe firmes na fé. Como é que a gente resiste na fé? Com o espírito da fé. Eu criei, por isso falei. É declarando a palavra o tempo todo. Satanás, você não tem poder na minha vida. O sangue de Jesus cobre a minha vida. Eu sou salvo, eu sou curado, eu sou livre, eu sou mais que vencedor. Eu sou abençoado porque Deus já me abençoou com todas
a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, já supriu cada uma das minhas necessidades. E assim, querido, você declara a palavra, declara a vida, e o inimigo foge de você. Ele vai procurar uma vítima mais frágil e mais fácil. Amém? A gente se torna uma vítima difícil, impossível para ele quando a gente está crendo e falando a palavra, a gente está firme na fé. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por essa palavra, sendo libertadora, sendo, Pai, esclarecedora, sendo um fortalecimento para cada um dos meus irmãos que estão assistindo. Sobre cada um que está assistindo, Pai, este vídeo, e sobre cada um da família Vida Plena Ministério Internacional e seus familiares, eu declaro salvação, libertação, paz, alegria, provisão, proteção, livramento e prosperidade do céu, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não se esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar com seus queridos. Até a próxima. Fiquem na paz.